Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e no vídeo de hoje eu queria trazer um assunto um pouco mais polêmico do que os de costume. E é o seguinte galera, às vezes nem sempre ser egoísta é uma coisa ruim, sabia? Muitas vezes na nossa vida a gente acaba sendo bom demais e as pessoas geralmente avacalham com a gente. Por isso que nesse vídeo de hoje eu gostaria de trazer esse assunto que é: seja egoísta e fique rico. Lógico, eu sei que parece até um pouco ofensivo, né? Nossa, como assim ser egoísta e tal, não pensar nos outros, pensar apenas em si mesmo. Eu sei, é até um pouco pesado a gente falar assim, né? Mas a realidade, né, galera, a gente sabe muito bem que a maioria das pessoas não tá nem aí pra gente, né? A maioria das vezes a gente acaba pensando mais nos outros do que nós mesmos. E na verdade, isso aí tá errado. A gente tem que sempre se colocar em primeiro lugar. Porque é o seguinte, galera, pensa comigo. Como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa pra alguém se eu não consigo nem pra mim, se eu não tenho nem pra mim? Então, por isso que eu digo, galera, a gente tem que ser egoísta ao ponto da gente se colocar em primeiro lugar todas as vezes, porque se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém vai te colocar em primeiro lugar. E isso, galera, serve muito bem para amizade, trabalho, negócios, qualquer finalidade da sua vida. Você sempre tem que se colocar em primeiro lugar. Você tem que pensar primeiro nas suas vontades, no que você quer, aonde você quer chegar, o que você quer fazer, como você quer chegar lá. Porque assim, se você sempre está pensando nos outros, eu sei que a gente quer vencer na vida e geralmente a gente quer levar as pessoas que estão próximos com nós junto. Só que a gente tem que entender que você não pode carregar ninguém nas costas. As pessoas, por si próprio, elas têm que conseguir caminhar com as próprias pernas. E tudo bem, eu sou super a favor da gente mostrar o caminho, e que nem eu trago os vídeos aqui no meu canal, as coisas que acontecem comigo, eu tento trazer aqui para servir, se servir de exemplo pelo menos para uma pessoa, eu já vou ficar bem feliz, porque foi erros assim que eu cometi ao longo da minha vida. Hoje eu tô com 26 anos, eu sei que não é fácil a gente tentar mudar de vida, a gente começar a empreender, começar a criar conteúdo, tudo na vida é difícil, e quando a gente começa, galera, a mudar a nossa vida, correr atrás das coisas, a grande maioria das pessoas, elas vão fingir que estão do teu lado, elas vão fingir que vão te apoiar, mas grande maioria das pessoas não quer ver o teu sucesso. Se o teu pai e a tua mãe estiverem vivos, e esses dois sim, com certeza vão querer ver o teu sucesso, porque são seu pai e sua mãe. E algumas vezes, galera, nem o próprio pai e a mãe de algumas pessoas quer ver a prosperidade do filho chegar mais longe do que a deles mesmos. Isso é bem comum, né? Eu sei que é um assunto até meio pesado de se falar assim, é uma coisa chata, né? Só que, infelizmente, é verdade, porque eu já vi muitas vezes por aí. Se você procurar, você vai ouvir várias histórias, né, e relatos de... Só que, assim, o principal, o foco mesmo é em relação às amizades, porque quando você tenta ser bom demais pros outros, você acaba perdendo o foco dos teus objetivos, e você não prospera justamente porque você tá, em vez de estar focado em você, você tá focado em diversas outras coisas. Você precisa pegar uma coisa e focar nela e seguir com ela até o fim, porque você nunca vai conseguir prosperar e seguir em frente com essa bagagem, você querendo levar todo mundo com você. Por isso que, assim, tudo bem ajudar, eu sou super a favor de ajudar e fazer o bem, com certeza, só que você não pode querer fazer o bem antes da hora. Primeiro, para você mudar de vida, se você realmente quer mudar de vida, e se você está assistindo esse vídeo aqui, se você é inscrito no canal, com certeza você quer mudar de vida e você não está assistindo esse vídeo à toa. Então preste muita atenção. Seja egoísta, pelo menos por um certo tempo, ou aprenda a separar as coisas, amizade, de negócio, de evolução, de desenvolvimento pessoal. Porque assim, é muito importante que você consiga focar nas suas coisas e você consiga evoluir. Eu tô justamente falando isso, galera, porque eu sei como é difícil evoluir, conseguir correndo atrás. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu até agora eu tenho minhas visualizações estão, a média é zero, né? Eu tô postando meus vídeos, mas a média é zero de visualizações. Então é o seguinte, você tem que focar. Se eu não focar, eu sei que uma hora, querendo ou não, eu vou começar a ter um público. Então, assim, galera, você tem que focar em você. Você tem que ser egoísta. Não interessa se você quer ajudar os outros, ou se você tá motivado, não sei o quê, ou se os outros não estão. O egoísmo, ele é uma peça fundamental quando você
aprende a enxergar o mundo do jeito que ele realmente é. Você nunca vai conseguir ser uma pessoa tão boa assim se você enxergar a verdadeira face das pessoas. Porque todo mundo na tua frente, para interagir contigo, usa um certo tipo de máscara, digamos assim. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham, a grande maioria das pessoas acham que todo mundo é bonzinho, que todo mundo tem um sorriso verdadeiro, mas não é bem assim, galera. A verdade é um pouco pior do que parece. Por isso que eu digo, se você não ter esse certo egoísmo, você nunca vai conseguir prosperar, porque assim, galera, para você prosperar, você vai precisar ter um certo egoísmo dentro de você. Se você não for egoísta a ponto de conseguir recusar convites para sair, para beber, se você não for egoísta para conseguir focar só em você, pensar só em você, parar de correr atrás de bagunça, às vezes até de coisas assim que você mesmo quer correr atrás, mulher, bebedeira, festa, diversão. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir largar certas coisas, certos hábitos e certos vícios também. Então é por isso que eu digo, galera, você tem que ser egoísta ao ponto, esse egoísmo trazer o teu progresso, não te tornar uma pessoa ruim, porque eu gosto sim, né, como eu tinha falado agora há pouco, eu gosto de fazer o bem, de ajudar as pessoas, só que a gente precisa ser egoísta, no mínimo, pra gente fazer o que é melhor pra gente, pensando no futuro, porque não adianta a gente não pensar no futuro e é assim, galera. Eu acredito também que pensar no próprio futuro é um certo nível de egoísmo, porque quando a gente pensa no nosso futuro, a gente está se colocando na frente de tudo. E isso não é errado, galera. Na verdade, egoísmo não é a palavra certa para descrever isso, mas faz parte do contexto. Então é por isso que eu digo, galera, você tem que ter definido os seus objetivos, saber separar as coisas para você conseguir saber onde você quer chegar e você começar a remar do lugar e chegar nesse objetivo. E eu tenho certeza que quando você começar a pensar mais em você e menos nos outros, que nem seus amigos, sua família, pessoas que dizem ser seus amigos, você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. E você vai perceber também que muitas amizades que você tem vão te virar as costas, porque vão dizer que agora tu só pensa em ti, que tu começou a ficar um pouquinho melhor, a tua vida melhorou um pouco e você já quer começar a pisar nos outros. Só que não é verdade, galera, é porque você tá com uma mentalidade diferente e as outras pessoas não vão aceitar, e as outras pessoas dificilmente vão aceitar a tua nova personalidade, a tua nova mentalidade. Eu já vou adiantando, se você quer enriquecer, comece a ser mais egoísta, comece a pensar mais em você, porque as outras pessoas com certeza não vão pensar. E no vídeo de hoje, galera, eu queria trazer só um pouquinho sobre isso mesmo. Se eu queria saber se você concorda comigo, se você concorda, deixa aqui nos comentários. Vai ser muito bacana estar lendo e trocando uma ideia, interagindo com vocês. Muito obrigado aí para quem assistiu mais um vídeo aí. Esse é o episódio 19 do Papo de Finanças, 18 ou 19, se eu não me engano, acho que é 18. Mas enfim, galera, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.